Vocês vão sentir agora o sentido de monumentalidade da obra. Vamos ter agora uma visão externa. Percebam que o sentido dado a essa obra foi inspirado nas muralhas, aquele paredão ali da ladeira da montanha. Essa é mais uma das experiências que pode ser vivida dentro desse prédio. Hoje vai gravar a voz, né? Também? Estamos aqui para apresentar a obra O Solar das Mangueiras, e quem vai comentar e mostrar para nós essa obra vai ser o próprio autor, o arquiteto Assis Reis. Bom, eu já havia anteriormente, através de uma entrevista que vocês fizeram comigo, explicado a fundamentação essencial desta obra. E aqui vocês se fazem presente para documentar alguns aspectos dessa obra. Então eu vou me restringir a falar desses aspectos, propriamente dito, porque o essencial já foi declarado. Aqui mesmo nós estamos numa faixa que é uma circulação de carros, porque o principal aqui desse trabalho a ser implantado era a preservação dessas mangueiras, dessas árvores todas que estão aqui no entorno desse edifício. E eu gostaria que fosse filmado também uma parte que mostra como ele adequa e cria um espaço próprio e ao mesmo tempo ele se integra nesse espaço. O edifício está implantado aproximadamente a 100 metros de distância da entrada, de sua entrada, que é a ladeira da Barra. Sendo uma ladeira, ela em geral produz um aspecto acústico muito desagradável, porque os carros andam sempre com marcha de força. E esse recuo traria uma certa tranquilidade noturna para os habitantes. Agora, a principal implantação dele é localizada procurando, em primeiro lugar, é claro, se adequar ao seu entorno, ao espaço existente. E logo em seguida, a dinâmica que o prédio tem, buscando, sobretudo, uma adequação à trajetória solar e, principalmente, procurando capturar a direção dos ventos dominantes que existem. E o prédio, naturalmente, ao captar esses ventos dominantes, ele propõe sempre na sua planta uma circulação de ar, de modo a tornar o prédio com um microclima muito agradável. Agora, depois, como vocês veem, isso aqui é a entrada da edificação. Ela é marcada inicialmente como maior referência, essa
palmeira aqui dupla que existe, ladeada por duas grandes mangueiras. E a partir daí se fez a portada propriamente de entrada. Ela possui tanto a entrada para veículos como a entrada para pedestre, ao lado de uma guarita de proteção, né? Bom, como vocês veem, agora nós vamos nos dirigir propriamente para a edificação, onde agora no primeiro plano vocês veem a entrada para a garagem. E essa garagem horizontal, essa garagem ela é horizontal e tem uma coisa interessante, foi a primeira vez que eu usei uma garagem declive, baseado que nós aqui na Bahia estamos sempre estacionando em ladeiras, porque a cidade é muito rica de ladeiras. Então eu chamo a tal pela dimensão dessa garagem horizontal, eu digo brincando que é o metrô baiano. E depois nós vamos atestar isso. Mas é uma garagem que tem característica interessante porque ela é totalmente ventilada e iluminada naturalmente. Não tem aquele cheiro que é muito comum nessas garagens e que em geral também você encontra dificuldade para circular o carro. Aqui a circulação é franca, foi bem estudada, vocês mesmo poderão atestar isso na filmagem. E vocês notam que as condições do terreno favoreciam muito essa implantação. Você vê que através de duas pequenas rampas, uma de subida e o outro de descida, a garagem ficaria embaixo. Isso naturalmente preservando também todas as árvores existentes, que eram as mangueiras, que aqui vocês podem contemplar. Isso parece até um passe de mágica depois que a gente entra na garagem. Eu gostaria que fosse filmado neste ângulo mesmo a edificação, uma das duas, porque são duas edificações, uma delas ser filmada. E vocês vão relembrar aquilo que eu falava durante a entrevista que vocês fizeram, né? Você vê que cada andar possui uma tonalidade. Eu mesmo moro ali naquela cor mostarda. Hoje mesmo eu estou de mostarda homenageando isso, viu? Bom, podemos ir subindo, né? Ou melhor, podemos logo ingressar na garagem? Podemos. Aí depois continuamos subindo. Aquele Então todo lá em continuamos, cima fazia parte? continuamos nos dirigindo agora para a garagem. Aquele todo lá em cima fazia parte do projeto? Não, a pergunta é muito boa. Por favor, me filma aquele todo que está lá em cima. Porque o Augusto me pergunta se aquele todo estava previsto. Eu disse que infelizmente não, porque o cara acabou botando aquele trapo de pano, que lembra um período primitivo, quando a civilização não tinha sensibilidade para fazer a tecelagem, só com a Revolução Industrial que foi resolvido. E os tecidos são muito bonitos. Então ele botou aquele trapo que realmente não é apreciado, né? Então, como vocês veem, essa garagem ela possui iluminação natural e as aberturas fornecem uma circulação de ar razoável, evitando o aprisionamento do monóxido de carbono que em geral as garagens detêm. Vamos andar um pouco porque a gente vai vendo que eu quero mostrar aquele aspecto que se tem em razão do aproveitamento da topografia, característica do terreno. Nós então procuramos fazer garagem também inclinada, referindo ao nosso sítio, que ele é rico de ladeiras, tem uma geomorfologia muito acidentada, muito dinâmica. Então aqui nós vamos ver que realmente aqui começa a ascensão em declive, em aclive, para o estacionamento dos veículos. O à esquerda, em razão da topografia do terreno, ele assume um papel de declive, onde todos os estacionamentos são feitos. Isso foi bom porque, mais uma vez, a gente reafirma a peculiaridade da Bahia, que é muito rica em ladeiras. Você nota que há uma luminosidade ali, por quê? Aquilo é iluminação natural, não é de vida artificial, não. Ela dá abertura para fora, ao lado direito, como aqui também vocês podem perceber. Bonito o efeito. E essa primeira é muito agradável, né? Porque forma uma espécie de percolado. Coloca esses valores para mostrar, porque isso tem significado. Em geral, você vai num edifício e não encontra esses valores. Isso é totalmente despertado. De repente nos encontramos num trecho em que
há uma formação ambiental muito agradável, isso não está programado. Foi mais acontecido que acabamos de sair da garagem e nos deparamos aqui com esse pequeno ambiente, que pode ser um ambiente de vivência, que a gente para tomar um sorvete, para conversar, e às vezes até para namorar, né? É uma coisa indispensável no ser humano. E esse quadro é muito interessante como cenário, com esta mangueira aqui no primeiro plano, e uma edificação aqui do solar e a outra, vista da outra. A única coisa que não foi realizada no projeto original foi a Praça das Crianças, que eu tinha pedido a uma equipe que estudasse pedagogicamente a recreação da criança. E isso foi estudado. E em lugar de fazer a Praça da Criança, infelizmente, eles optaram por um campo de... um campo de tênis. Fizeram o campo de tênis em vez da praça. Aí no segundo passo, diante disso, eu fiz o projeto dessa Praça da Criança aqui, nesse trecho que você está filmando. Infelizmente ainda não foi feito. Estamos aguardando a qualquer momento enfrentar este aqui como Parque Praça das Crianças, que não tem. Tá bom? Dá pra lá e chegar um pouquinho? Vamos lá. Na própria entrevista que vocês fizeram, eu vou apenas relembrar, eu citava que eu pretendia nesse trabalho também homenagear a memória urbana da nossa cidade de Salvador. Principalmente o quadro mais conhecido, que era o Pelourinho, onde o Sobradinho, o Anônimo, sempre está pintado com uma cor diferente da outra. E eles são horizontalmente conjugados, e aqui nós fizemos verticalmente conjugado. E cada pavimento recebeu uma tonalidade. Naturalmente que limitado os tons que existia na época para esse vidro antigo que foi aplicado. Mas a intenção foi essa. Foi também ser identificado o proprietário com a cor do andar em que ele mora. E vocês podem notar também aqui que existe um espaço muito agradável com essas mangueiras, essas árvores todo em torno, até provocar a relação com o outro bloco que é esse, que é a chamada ala norte. Porque, como eu disse, são duas edificações, né? Tem a ala norte, que é esta aqui, a de direita, e a ala sul, que é aquela esquerda, onde tem aquela tonalidade de vidrotil mostarda. Esse aqui limitou-se a outras tonalidades existentes. Mas é um aspecto cromático que me parece bastante suave e muito relacionado com a matéria existente da obra, que era o concreto aparente, né? É bom. Não quero nem o sinal. Essa tomada é interessante porque vai mostrar que a partir de um determinado andar, o avarandado cresce. Aumentando a área dos apartamentos. Fotografar também quando nós voltarmos lá na entrada, que tem uma parte que está bem limpa também. Pronto. Como você vê, também nós pensamos em adotar o emprego das áreas de lazer, de passeios, de calçadas, usando um desenho mais ou menos baseado no desenho indígena brasileiro. E usamos os tons, por exemplo, esses tons são muito peculiares nas cores usadas pelos aqueles marajoaras. E nós então abstratamente levantamos um desenho e escolhemos 4 cores de pedra portuguesa, aliás 5, e utilizamos isso em todos os passeios aqui da área do playground, ou de lazer. Bom, finalmente chegamos aqui no apartamento 901 e vamos visitar para conhecer os seus espaços internos. Agora só entra aqui as mulheres, vamos ficar lá de dentro. Vamos entrar. Estamos passando pelo hall de chegada, que ele é demarcado sutilmente pela presença de uma espécie de um pórtico, lembrando a cultura japonesa, que marca os locais sagrados com aquilo que eles chamam de torii, que é um pórtico de entrada. E esse pórtico aqui é interpretado por um artesão de origem paulista,
o que é muito singular, porque ele aqui realmente casou-se aqui, teve filho e se abaianou completamente e começou a produzir essas coisas bonitas. Isso aqui tem um aspecto rústico e forte. E vamos atravessando, né, e chegamos naquilo que se chama a sala, né, a sala de estar. Vocês podem notar que agora vocês vão ter a possibilidade de ver como é que desenvolve a planta desse prédio. Todos os setores foram departamentados. Por exemplo, numa torre eu coloquei só os dormitórios. Noutra torre eu coloquei os acessos verticais. E entre essas torres, a sala de estar. Isso porque essa sala poderia ser totalmente aberta, dando para fora, e ela iria formar os dois quadros principais, dirigido um para o Oceano Atlântico e o outro para a Baía de Todos os Santos. Agora, o que é notável nesse momento é a gente sentir a intensidade dessa atmosfera baiana, né? De uma luminosidade muito agradável. E aqui está a Baía de Todos os Santos, onde no horizonte se vê a ilha de Taparica. E, ao mesmo tempo, isso representa o partido de climatologia ambiental interna, onde você vê que aqui tem a necessidade de cruzar com franqueza as ventilações capturadas dos ventos alísios na direção sudeste e nordeste. Olha aí o que é que provoca. Olha aí. Mostra. E aqui é um trecho da floresta amazônica. Nós pegamos um pedaço e botamos aí. O conceito que eu falava, vocês podem ver alguns conceitos que eu falava para o Itairá. Dois paralelos conceitos. Você vê o azul, o verde, está vendo o azul, o verde, o cinza, claro. Se compõe com muita liberdade, não somente de espaço, mas de direção, por exemplo. Ela está fora do cartesianismo, ela procura enriquecer esse espaço, desde quando há uma movimentação para crescer e para estar de encontro a uma paisagem. No caso aqui, ele está dirigido para a Baía de Todos os Santos. E à direita, a nossa direita, tem a varanda que está dirigindo para o Oceano Atlântico. E a partir daí, uma pequena saleta para alguns trabalhos que é feito, e ao mesmo tempo tem uma televisão, que não é especificamente sala de televisão, mas tem uma televisão para informar o noticiário do cotidiano que a gente precisa, né? Bom, agora nós vamos fotografar essa cozinha, que é uma cozinha pensada em termos não de grande conforto espacial, e sim considerando, acima de tudo, o trabalho que é desenvolvido aqui, porque uma cozinha de uma casa, ela é uma indústria de transformação. O Paz Mendonça chega e todos esses materiais são transformados através de cocção, de lavagem, de tempero, etc. Então ela é longitude, ela é um espaço comprido, podendo ser trabalhado tanto de um lado como do outro. Uma pessoa num só espaço pode trabalhar, pegar os objetos de um lado e passar para o outro sem maiores esforços. Marcos. Pega isso aí. Pega esse colorido aí. Você vê, nessa época já, 75, ele já dava as coisas tudo à vontade. No dormitório da casa, entendeu? É esse onde você nota que a preocupação maior é enquadrar dentro de uma janela a luz, porque quando nós estamos no dormitório, a nossa exigência psicológica maior é ter uma paisagem moldurada, não um pano de vidro grande que tira a ideia do aconchego que um quarto precisa, e também para o sujeito manter uma certa centralização de pensamento para organizar a sua própria vida ou o trabalho imediato, ou o pensamento filosófico sobre a própria vida. Então o molduramento é muito interessante, oferecer sempre um molduramento para um quarto, não uma abertura franca onde você dispersa a sua sensação. Como eu... Uma brincadeira.
Senta aí. Senta aí. Já configurou? Vocês não estão documentados? Não tem DTI? Tem que ter tudo. Interessante a solução para colocar duas câmeras. É. E interessante, tudo isso aí é armário, né? É armário. Você vê assim, ó. Você puxa ali embaixo, sai outra gavetona, puxa ali, sai outra. Tudo é aproveitado, sabe? Você deixa pra lá. Pega uma paisagem aqui, por favor. Você vê como sempre a gente tem uma focalização do mar, que é importante de qualquer cômodo que se dirige para captar a ventilação e a paisagem. Ou seja, aqui é o quarto do monge. Ali é. Hein? Esse já foi tudo. Ah, Esse já. já. Quer mais agora? A localização aqui. Vamos apresentar agora uma das obras residenciais do arquiteto Assis Reis, que é essa casa aqui. Bem, eu devo dizer a você o seguinte, que antes de mais nada, eu encarei essa casa, veja bem, eu encarei essa casa com uma necessidade de servir, vamos dizer assim, ao meu ideal político, ou seja, eu queria uma casa societária, e então eu queria uma casa, porque nessa época, quando eu imaginei essa casa, eu morava em apartamento, e o apartamento não me satisfazia de nenhum modo, não só pelas limitações espaciais dele, por melhor que ele fosse, entendendo? Eu me sentia assim oprimido dentro do apartamento. Então eu gostaria, nessa época, por que nessa época? E também pelo receio que o apartamento me causava de ir para a rua, deixar meus filhos no apartamento, era um pequeno, sem nenhuma segurança, e uma coisa muito mercantilizada, apartamento feito para vender, e, enfim, com todas essas situações que você já conhece de apartamento. Negócio muito mercantilista, coisa dessa também. Então, nessa época, como eu, nessa época, era advogado, com minha mulher, de presos e perseguidos políticos, nós morávamos, na verdade, eu dizia assim, nós morávamos na rua e passeávamos dentro de casa. Então, eu queria reverter essa situação, eu queria morar em casa e passear na rua, tá certo? Bem, então, a convivência que eu tive, muito desagradável, sinal agradável por um lado, porque defendia os presos políticos, quer dizer, satisfazia os meus ideais todos. E, por outro lado, super desagradável e chocante mesmo, aterrorizante, porque nós convivíamos exatamente com tudo que a repressão fez no Brasil, da morte à tortura. Então, isso
a mim, pessoalmente, me levou a repugnar os espaços quadrados e os espaços retangulares e os tetos acachapantes, que me faziam recordar as celas em que os nossos clientes eram torturados e sofriam, que vocês sabem, e o que vocês não sabem. Então eu idealizei uma casa que fosse o oposto disso, que ela se caracterizasse pelos espaços de abertura, ou seja, uma casa democrática. E democrática, era coisa democrática, fosse também uma casa dialética, quer dizer, onde as materiais,